turma do segundo ano, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, estejam em casa, estejam animados para mais uma semana, estejam empolgados, né? Pega o teu material, anota os pontos principais e vamos começar. Hoje a gente vai iniciar mais um grupo, né, do Reino Plantae, Reino Plant, que são as gimnospermas, certo? A gente vai dar uma introdução. Vamos falar um pouco sobre as características gerais desse grupo. Vamos lá? Vem comigo. A principal característica da gimnosperma foi o surgimento de uma semente, né? A presença da semente que vai nutrir o embrião e fazer a germinação. Então, a aquisição evolutiva deste grupo foi a semente. Só que essa semente, ela não é envolvida por um fruto, ela é nua, ela é desprotegida. Tanto é que a etimologia da palavra, né, do grupo gimnosperma significa gimne nua, esperma semente, semente nua, ou seja, não tem a proteção, o fruto, desculpa, envolvendo essa semente, certo? Outra coisa também, gente, que esse grupo foi importante, né? Surge os grãos de pólen, tá? Os grãos de pólen, que é uma estrutura importantíssima na produção do gameta masculino. Então, por ter grão de pólen, a gimnosperma não precisa mais da água para se reproduzir, ok? Não tem flores nem frutos, mas elas têm estruturas foliares que têm uma diferente função na questão reprodutiva, que são chamadas de estróbilos, ok? Então, gimnosperma, o que é que evoluiu das pteridófitas? A presença da semente, nua, mas é uma semente, e o aparecimento do grão de pólen, certo? As estruturas contendo os gametas masculinos geralmente são dispensadas pelo vento, que se chama uma polinização, né, que é o transporte do grão de pólen. Mas aí, nesse caso, como não tem muita atração, como as flores das angiospermas, então quem faz esse transporte é o vento. E esse tipo de polinização a gente chama de anemofilia, certo? É onde o gameta masculino ele vai encontrar o gameta feminino, a estrutura feminina. Além disso, as gimnospermas apresentam um sistema de vasocondutores de seiva mais eficiente, o que contribui para o crescimento do vegetal. Esse grupo é considerado as maiores árvores, né? São árvores realmente de grande porte, né? E geralmente elas são muito adaptáveis, são muito encontradas em regiões de clima frio, né, e temperado. São geralmente dioicas, né? Tem os sexos separados, mas também pode aparecer monóicas, né? Produzem dois tipos de esporos, masculino e feminino, processo conhecido como heterosporia. A gente vai ver isso na parte da reprodução. Estrutura, né? No Brasil, tem uma espécie muito conhecida que é o pinheiro do Paraná, o araucária, né? Araucária angustifolia. Geralmente, ela é bem predominante da mata araucária da região entre o Paraná e o Sul. Como eu falei para vocês, esse grupo ele se adapta muito bem a regiões mais friozinhas, né? O que é que ela tem fora a semente? As raiz, caule e folha, né? Raiz vai fixar, a gente já sabe a função da raiz, vai contribuir para a absorção da água e dos nutrientes. O caule vai sustentar esse vegetal e transportar a seiva pelos vasos condutores, certo? Além de ser o local que vai brotar as folhas, e as folhas vão fazer a fotossíntese, né, e produção da matéria orgânica. Além dessas estruturas, como eu falei para vocês, as gimnospermas possuem estruturas reprodutivas, que são os estróbilos, formadas a partir da diferenciação e modificação de estruturas foliares que não realizam fotossíntese. Como assim, professora?
É uma folhinha que se modificou, não vai fazer a fotossíntese e produz o estróbilo. Esse estróbilo vai ser responsável pela reprodução, ok? Então, elas foram classificadas, foram divididas em 4 filos, tá? A gente vai ver mais detalhados as características de cada um deles nas próximas aulas. Então, o filo Coniferófita, né, onde estão as coníferas, inclui quem são elas? Pinheiros, araucárias, sequoias, abetos e ciprestes, apresentando o maior número de espécies. O outro filo é o Cicadófita, né? Que tem as plantinhas cicas, que muitas vezes são confundidas com a palmeira, pela sua folhagem, tá? Tem o filo Gingófita, né, que é o ginkgo, só possui uma espécie que é o Ginkgo biloba, tá? E tem o filo Ginetófita, né? Engloba as plantas com características muito particulares, tanto que algumas representantes exibem folhas e estróbilos parecidos com as folhas e flores encontradas na angiosperma. Essa daí vamos dizer que é uma meia... é uma coisa, mas queria ser outra, certo? Aí estão elas, né, representantes. Conífera, Cicadófita, Ginetófita e Gingófita. Certo, gente? Aí, como eu falei para vocês, as duas aquisições bem importantes desse grupo foram as sementes e os grãos de pólen. Então, o surgimento da semente foi essencial para a evolução das plantas vasculares. As principais funções da semente são proteger o embrião e garantir a dispersão da planta. O grão de pólen é extremamente resistente e garante grande eficiência reprodutiva, e é por causa do surgimento do grão de pólen nas gimnospermas e angiospermas, que elas não vão depender mais da água para se reproduzir, pois garante que o tubo polínico faça o transporte do gameta masculino até se encontrar com o feminino. Ok? Aí tem uma imagem do grão de pólen aumentada e aqui tem de uma semente. Quero ver se vocês entenderam o que eu falei, porque agora é com você. Vamos lá? Dizemos que as gimnospermas conseguiram definitivamente conquistar o ambiente terrestre, uma vez que essas plantas não necessitam de água para sua fecundação. Marque o nome da estrutura que permitiu essa independência da água. A. Frutos. B. Flores. C. Semente. D. Grãos de pólen. Ou E. Gametas flagelados. Falei agora há pouco, né? Os grãos de pólen, ok? Letra D de dado. Considere as características relacionadas abaixo. Grãos de pólen, sistema vascular, sementes e frutos. São características comuns às gimnosperma e angiosperma. O que elas têm em comum? Né? As angiosperma é o grupo mais evoluído que vamos estudar mais à frente. Então, elas têm grãos de pólen, as duas? Tem grãos de pólen. Elas têm sistema vascular? Tem também. Sementes? Sim. Fruto? Só as angiosperma. Então, qual é a resposta? Por coincidência, a letra D também, né? D de dado. 1, 2 e 3 são as verdadeiras. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa introdução. Obrigada pela atenção. Aí tá uma sigla, que lembra uma palmeira. Né? Obrigada pela atenção. Se tiver alguma dúvida, nós vamos tirar todas as dúvidas. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.